onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. E aí, galerinha, tudo bem? Chegamos a mais uma aula. Estou sempre feliz e ansiosa para poder dar aula para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 10. Você já está com a sua Bíblia e a sua revista na mão? Então vamos começar. Galerinha, a nossa lição é: se errar, faça o retorno. Então você está andando de carro com o seu pai ou com a sua mãe e o GPS diz: vire à direita, e por algum motivo não deu pra gente virar à direita. Então a gente vai ter que fazer um retorno. Tem que esperar na pista, tem que esperar até dar o retorno para poder voltar, para poder chegar de novo naquele caminho, para poder continuar seguindo o caminho correto, né? Então é sobre isso que nós vamos falar. Para esquentar os motores da nossa aula, eu quero que você pegue um papel, uma caneta e escreva: o que poderia acontecer com você que você não iria perdoar? Alguma coisa que a sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão, ou amigo ou amiga da escola fizesse a você e você não iria perdoar de jeito nenhum. Dá um pause no vídeo e escreva no papel aquilo que você não perdoaria, que depois nós vamos falar sobre isso. Muito bem, galerinha. A primeira parte da nossa aula é Eu Fui Perdoado. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 27. Eu vou ler para vocês, mas eu quero que vocês abram também. Então dá o pause, procura Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, mais para frente do meio da Bíblia. Procura Mateus 18, 23 a 27, que eu vou ler para vocês. Muito bem, você já encontrou? Sim. Vamos começar? Sim! Capítulo 18, versículo 23. É a parábola do servo impiedoso. A minha Bíblia é um pouco diferente da sua, mas eu vou ler para vocês entenderem. Por isso, o reino dos céus é como um rei que deseja acertar as suas contas com o seu servo. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Tinha que vender a mulher, os filhos e tudo que ele tinha para poder pagar a dívida. Imagina o tamanho dessa dívida, hein? O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a sua dívida e o deixou ir. Imagina tudo que ele tinha que vender para poder pagar essa dívida. E mesmo assim, o rei deixou o servo ir. Que rei bonzinho! E você também achou esse rei bonzinho? Sim! Na verdade, essa parábola, Jesus queria dizer que o rei é Deus e nós somos o servo. Nós temos uma dívida impagável com o nosso Deus, mas Ele sempre nos perdoa. Mas esse perdão custou muito caro para Ele. Ele precisou dar o seu único filho para derramar o sangue na cruz para nos salvar. Isso também é muito lindo, não é mesmo? Bom, vamos para a segunda parte da nossa aula. A segunda parte chama Eu Perdoo. Se a primeira parte eu fui perdoado, né? Agora eu quero dizer que eu também perdoo. Se você fechou a sua Bíblia, abra de novo. Mateus capítulo 18. Agora nós vamos ler os versículos de 28 a 35 e eu vou ler para vocês. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários.
100 denários era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. Então era como se fosse um dia de trabalho, que era só trabalhar um dia para ser pago. E não ter que vender todas as suas coisas, mulher, filho e tudo que possui para poder pagar o rei. Olha a diferença. Preste muita atenção nesse detalhe. Então o servo agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que ele pagasse o que devia. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei a tua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. E aí, lembra no começo da aula que a gente escreveu no papel aquilo que a gente não perdoava? Será que tá certo a gente não perdoar o nosso irmão? Será que tá certo a gente não perdoar aquele que nos trai, aquele que fala mal da gente, aquele que faz coisas que a gente não faria com os outros? Será que tá certo quando Deus perdoou todos os nossos pecados e derramou o sangue do Filho dele na cruz? Será que tá certo? A nossa dívida com Deus é tão grande e o que alguém faz para mim às vezes é tão pequenininho e mesmo assim eu não perdoo? O rei, ele perdoou tudo que o servo devia. Porque ele ia ter que vender um monte de coisa, ele ia ter que vender tudo, ia ter que vender mulher, filhos, ia ter que desfazer de tudo, ia ficar sozinho, sem nada, sem ninguém. E aquele que lhe devia apenas um dia de trabalho, ele mandou prender e disse: você vai ter que me pagar. Ele tinha acabado de ser perdoado. Que história interessante essa, como a gente aprende muito com a Bíblia. Então, galerinha, agora nós vamos para a nossa terceira parte da aula. A terceira parte se chama Eu Preciso Pedir Perdão. Bom, nós já falamos sobre eu fui perdoado, que Deus perdoou os nossos pecados. A segunda parte quis dizer eu perdoo, explicando que a gente também deve perdoar aqueles que nos ofendem. E agora eu preciso pedir perdão. Por que eu preciso pedir perdão se Deus já me perdoa? Vamos ler em Salmos 32, os versículos 3 e 5. Dá um pause, abre a Bíblia bem no meio da Bíblia que você vai encontrar Salmos, que fica no Velho Testamento, no capítulo 32, e vamos ler versículos 3, 4 e 5. Esse salmo é um salmo de Davi, está escrito aqui, davídico, é um poema, mas geralmente pode ser uma canção também, tá? Vamos lá. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Então agora nós entendemos o que acontece, não é mesmo? Sim! Quando a gente não pede perdão, a mão de Deus cai muito pesada sobre nós, e a gente sabe que a gente pecou, e o nosso coração definha, a nossa alma geme, a gente se sente muito mal. E é por isso que a gente deve nos arrepender dos pecados e confessar os nossos pecados.
há uma diferença entre eles. Qual você acha que é a diferença? Pausa, pensa o que você acha que é a diferença, que eu vou contar para você daqui a pouquinho. Bom, quando você se arrepende de um pecado, você sente que errou, aquela profunda tristeza no coração. E para confessar o pecado, você deve realmente dobrar os teus joelhos e entregar toda essa tristeza e confessar aquilo que você fez de errado para Deus e dizer: Deus, me perdoe por isso que eu fiz. Deus, me perdoe pelo meu pecado e me ajuda, Senhor. Me ajuda a continuar vivendo no teu caminho. Pessoal, a aula de hoje está sendo tão linda, tão legal, tão interessante. Eu estou adorando poder passar isso para vocês. Na nossa quarta parte da aula, vamos falar sobre eu preciso perdoar. Você não fechou a Bíblia, né? Abra novamente em Mateus capítulo 18. Agora nós vamos ler os versículos 21 e 22. Nós vamos começar lá do começo mesmo, sobre a parábola que Jesus falou aos discípulos. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aí, pessoal, o que você achou? Você perdoaria seu irmão? Existe alguma coisa que você não perdoaria? Pode existir alguma coisa que você não perdoaria? O que acontece quando você não perdoa o seu irmão? E o que Jesus fala sobre o perdão? Nós temos que perdoar até 70 vezes 7. Mas não é um número exato. Jesus não quer dizer que nós devemos perdoar um número exato. Temos que perdoar sempre, porque Deus nos perdoa. Deus perdoa todos os nossos pecados. Então, para haver o perdão verdadeiro seu com aquele que te ofendeu, deve haver algo sincero. Não assim, eu te perdoo, mas eu não quero mais saber. Eu te perdoo, mas isso nem me ofendeu de verdade. Não, a gente tem que ter uma cautela. Temos que ter uma conversa sincera e carinhosa e explicar: eu não gostei do que aconteceu, gostaria que você não fizesse isso de novo, mas eu te perdoo. Principalmente se alguém vier lhe pedir perdão, porque a mão de Deus vai pesar sobre nós também. E nós também vamos nos ajoelhar e pedir perdão. Será que nós vamos pedir perdão para Deus somente 70 vezes 7? Fica aí para a gente pensar nisso também, não é mesmo? Eu gostaria de ler novamente no capítulo 18 de Mateus, o versículo 35, para a gente concluir o que Jesus fala sobre o perdão. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada vez que vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Então, pessoal, o que nós devemos fazer? Nós devemos todos os dias, todas as noites, todos os momentos e até todas as vezes que você sentiu que pecou, você deve conversar com Deus do seu jeitinho e pedir perdão para Ele. Eu gostaria de terminar a nossa aula com uma oração e eu queria muito que você orasse comigo, pedindo também para que Deus perdoe os teus pecados. E se você quiser, se você ainda não fez, aproveite esse momento e peça para Jesus entrar no teu coração e fazer morada nele, para Jesus ir te mostrando o caminho, para que toda vez que você erre, você encontre o retorno, para voltar no caminho certo. Vamos lá então? Feche os seus olhos e vamos orar. Deus, Pai querido, amado, eu peço, Senhor, que o Senhor esteja na casa de cada um que está vendo este vídeo agora, restaurando, ó Pai, a paz entre as famílias, restaurando, Senhor, a paz no coração de cada um também, Senhor, nesse momento de quarentena que estamos passando. Gostaria também de pedir, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ajude, Senhor, a perdoar aqueles que nos feriram também, ó Pai. Deus, gostaria muito de pedir, ó Pai,
faça morada em nossos corações, nos ensine, ó Pai, qual é o caminho certo e nos leve até o retorno mais próximo quando errarmos, para assim encontrarmos o caminho verdadeiro que nos leva ao Senhor. Deus, muito obrigado por tudo e com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Muito obrigada por fazer parte desse vídeo. É com muito carinho que eu faço isso para vocês. Ó, um beijo enorme. Uhul!